Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Dia 5/9, índice dólar e algumas possibilidades, né, de leitura para amanhã. Aqui, pessoal, já é interessante, né, a gente conversar sobre as possibilidades, né, que a gente tem de, por exemplo, de fazer canais, né? Você normalmente tem mais de uma possibilidade, né, de estar fazendo isso. Eu vou fazer uma aqui com vocês, né, do zero aqui, tá? Uma delas, pessoal. Esse canal ele é mais evidente lá no M60, tá? A gente traçou, né, duas mínimas aqui, né? Essa mínima com essa aqui. E o ponto de intersecção dessas duas mínimas está aqui. Então, ou você usa a ferramenta lá de canais, ou você copia, né, e cola a linha aqui em cima, tá? Eu prefiro essa. Então, você usou essa mínima com essa mínima, né, e o preço. Você trouxe a máxima para a intersecção, né, desses dois pontos, beleza? E aí o preço não rompeu, tá, essa movimentação até então, certo? O preço veio aqui, testou essa região, né, mas sem rompimentos. Isso daqui é uma possibilidade. Né? Uma segunda possibilidade que fica muito próxima dessa é você pegar essa mínima aqui, né, e trazê-la para a mínima dessa movimentação. Aqui, né, a gente teve, né, no M60, a gente viu que essa dupla wedge, né, que a gente falou nos vídeos anteriores, teve um bom resultado, né? Ela já cumpriu, inclusive, duas pernas de alta, tá? Ali pelo M60. E se você usa esses dois pontos aqui, pessoal, você vai ter que usar a máxima da intersecção desses dois pontos. Então vai ser essa movimentação aqui. Então seriam essas, né, as duas possibilidades de ligação que você poderia estar fazendo ali para canais do diário. Né? Que diferença que dá? A diferença é que nesse tipo de canal, nesse canal aqui, né, pegando só esse ponto de inflexão aqui, né, que é um ponto de inflexão maior, né, que aqui você mal vê nesse ponto de inflexão, no M60 ali você vê por conta da abertura, né, que foi um gapzão de baixa, né, mas aqui seria esse outro canal, né, então dá uma certa diferença, né, dessa movimentação aqui, ó, tá, para aquela outra, certo? Mas de toda forma, né, pessoal, a gente sabe que o preço ele está por hora numa estrutura mais baixista do que altista. Por quê? Porque ele deu alguns passos na direção dessa estrutura baixista. Ele parou de renovar a máxima e acabou renovando o mínimo. Né? Para que ele mantenha, né, algum tipo de possibilidade de estrutura de alta, ele precisa renovar essa máxima aqui e essa máxima aqui, certo? Ele precisa fazer isso. Como ele já renovou o mínimo, né, se ele faz isso, ele fica na ideia, né, de que a gente ainda vai ter uma lateralidade aqui nessa região de topo, tá? Beleza? Então, são duas possibilidades, né, de forma, né, que você pode traçar canal ali. Beleza? Então, vamos ali ao M60. Aqui no M60, pessoal, a lógica é a mesma, né? Para manter uma estrutura de alta, por isso precisa ter topos e fundos ascendentes, certo? A partir do momento que essa estrutura falha, né, ela para de funcionar, né, a gente sabe que essa estrutura ela ficou deficiente e ela pode mudar, né, todo o contexto de direção. A gente tinha deixado marcado aqui, né, naquela postagem lá do Instagram, né, alguns gaps abertos, né, que o preço poderia, por exemplo, abrir no gap de alta e vir fechá-los. Né. Eu tinha programado até esse daqui, né, não tinha vindo com níveis acima, mas ele veio fechar o último gap, né, que havia ficado fechado aqui com a máxima de sexta-feira, tá, que era esse gap aqui. Ó. Depois disso daqui, né, você não vê mais gaps próximos, tá? Você ainda tem um gapzinho, né, que é aquele, que é esse aqui, ó. Tá? Esse gapzinho aqui de barra continua aberto, né, até então, tá? Deixa eu estender ele, ver se eu consigo estender ele um pouco aqui. Aqui, ó. Vou deixar ele aqui assim, tá? Então esse é o último gapzinho que ficou, né, daquela movimentação, tá? Próximo da alta ali, tá bom? Próximo da máxima. Gaps, né, muitas vezes fazem algumas movimentações de fechamento deles como um vácuo, né? Hoje foi exatamente isso, né, tá? Veio além, né, desse primeiro gap aqui e veio fechar um outro, tá? Vou apagar esses dois aqui já para não nos atrapalhar, tá? Mas gap fechado, né, pessoal? Cirurgicamente ali, tá? Juntamente, né, com o segundo alvo do canal também, né, que é o qual trabalha, né, movimentos projetados, tá? Movimento de canal projetado. Aqui, né, já pensando aqui no M60, para a gente pensar em possibilidades, né, de movimentação do preço,
Essa é uma figura, né, que ela está numa região de topo até, né? Isso aqui, né, olhando de maneira breve para isso aqui, parece o quê? Né? Parece um ombro, cabeça a ombro, né? Tá? Então, de repente, né, perdendo o mínimo aqui, talvez isso daqui acelere um pouco. A gente fica atento a essa movimentação. Para o preço, né, continuar a movimentação de alta, ele precisa renovar máxima. Beleza, ele renovando máxima, né, ele pode vir até essa wedge. Concordam? Né? É uma cunha, né? Ele cumpriria a cunha, né? Ele depois, se ele perder mínima, ele poderia vir para uma estrutura de baixo um pouco mais agressiva, né? Tá? Então você tem essa máxima com essa máxima, né? E até então ainda não chegou nessa movimentação. O que a gente vê, né, são 3 puxadas, uma, né, 2, 3 puxadas, né, mas sem o teste real ali da nossa linha, né, que a gente deixou ela marcadinha ali, tá? Eu vou deixar isso aqui, tá? Vou deixar na mínima dessa movimentação aqui, ó, tá? Porque já está bem próximo, né, dela tocar. Vai ficar um pouco de linha, né, demais. A wedge, né, que eu me referi é essa daqui, tá, pessoal? A gente tinha dupla wedge, né, para quem viu o fechamento passado, tá? E depois teve mais uma no M5, né, aqui nesse fundinho aqui, tá? Então eu tinha essa wedge, né, aqui tinha um cenário um pouco mais agressivo, né, bem afastado das médias, né, tinha boas chances, né, de um retorno às médias, né, acabou virando já uma movimentação, né, de rompimento, tá, um modo rompimento, e com excelente continuidade, né, virou canal estreito, tá, possibilidade ainda, né, disso daqui ser o que, pessoal? É um canalzinho amplo de alta, tá, mas o preço atingindo essas regiões, né, ou algo próximo desse topo duplo aqui, é interessante você ter atenção, né, porque aí o preço pode gerar algum tipo de movimento contrário um pouco mais forte. Essa é a movimentação natural do preço, né, pessoal, tá? O preço abrindo, né, pessoal, já com um gap de baixa, por exemplo, aqui, né, a gente está aqui observando o time frame. E aí a gente viu, né, que a gente colocou essa marcação aqui, tá, como aquela possibilidade lá do M60, né, que aí ela é ligada aqui, ó, certo? É essa mínima, né, já tem aqui no M60 a gente até vê um bom ponto de inflexão, né, são 2.000 pontos, tá? E aí você tem essa mínima com essa, né, e chegou a essa região. Então você tinha essa com essa, chegou a essa região. Então era aqui a nossa dupla wedge, né, que a gente falou no dia anterior. O ponto de intersecção dessa movimentação estava aqui, né? Então aqui a gente não vê rompimento, né, real nem mesmo no M60, né? Você não vê um gap aberto dessa movimentação sendo esticada, né? Então é sinal que essa movimentação tem também segurado o preço. Aqui é aquela outra possibilidade, né, que a gente ligou do diário, tá? Pegando só esse ponto, já esse ponto aqui, beleza? Pensando nisso daqui, né, fica um tanto quanto de linha ali. Para mim não me incomoda, tá, pessoal? Estou extremamente acostumado a trabalhar com esse monte de linha no gráfico. Até porque, né, quando a gente liga, a gente sabe exatamente, né, do que é. Eu sei que essas duas linhas aqui são do diário. Antigamente eu coloria elas, né, colocava do diário em outra cor. Hoje, tanto faz, né? Depois de um certo tempo já não faz tanta diferença assim. Você sabe por que você fez. Então aqui a gente tem, né, a possibilidade de uma wedge, tá? Ou mesmo, né, do preço vir, por exemplo, uma movimentação de baixa, né? Isso aqui poderia ser visto, né, como um ombro cabeça a ombro também, né, pessoal? Tá até bem bonitinho nessa movimentação aqui, tá? Então um gap de baixa, né? Ele tem a MM20, a MM50, tá? Essa região da VWAP aqui, e pode gerar um repique, né? Rompimento, né, dessa movimentação. Aí tem a mínima, tá, dessa movimentação aqui, como nova possibilidade de suporte pós isso daqui nessa região de volume, tá? Temos aqui alguns gaps abertos, né, pessoal, também, tá? São magnetos, né, como a gente falou. O preço não veio abaixo, né? Hoje ele veio para cima, de maneira bem interessante, né? Então a gente vem aqui para os 5 minutos, tá? Qual canal, né, que eu estava falando, né, quando eu falei para você, o movimento do canal projetado, né? Você tem uma mínima mais baixa que a outra aqui, certo? Então, sempre que a gente tem duas mínimas, né, a gente tem a possibilidade de tentar encontrar um canal. Concordam, né? Isso daqui podia, né, ter parado nessa movimentação aqui e ir vindo para um canal de baixo. 80%, né, irá falhar. Beleza, eu tenho a minha estatística. Quando não falha, né, a gente trabalha o movimento projetado, certo? E o movimento projetado dual, né, é os 50%, todo mundo sabe, ele não usa FIBO.
não uso as outras duas aqui, né? Mas no nosso cenário aqui elas são interessantes, tá? Então eu acabo utilizando. Mas o movimento projetado dessa movimentação, né, foi lindo, né? Deu alvo, né? Fechou o gap e aqui, né, acabou a movimentação de alta do dia, né? Mas foi uma movimentação de alta excepcional, né, pessoal? Não dá para negar para um dia de feriado americano. Gatilho de compra aqui, gatilho de compra aqui, gatilho de compra aqui, tá? E modo rompimento, né, pessoal? A gente viu aqui um micro canal estreito, né? Um micro canal de alta, tá? Você não vê recuos, né, nessa movimentação. E depois, né, ainda assim, ainda mais forte ainda, né, um mega modo rompimento, tá? E ainda assim, aqui no topinho você ainda viu um pouco de um micro de um canal estreito, tá? Você pode ver que se você comprasse abaixo de barras, você ainda pegaria algum tipo de lucro ainda, tá? Até aqui, né? E aí, depois, né, rompimento dessa movimentação, topo mais baixo, né, e veio para uma movimentação de queda, tá? Mas que não durou muito, né, pessoal, tá? O mercado realmente hoje estava até que bem forte, né, para essa tendência de alta. Não perdeu, né, a sua tendência ao longo do dia. Corrigiu, né, até o 38,2, quase 50%, tá, de toda a perna de alta, tá? Então ainda está numa posição bem interessante, né, porque ela está no terço superior, tá, de toda essa movimentação, beleza? Então, dia de hoje, né, outro ponto, né, que dá pra gente conversar sobre o dia de hoje é que o mercado não dá dinheiro o dia inteiro, né, pessoal, tá? Parte da manhã, excepcional, né? Se você só comprou aqui em qualquer ponto, mesmo que seja pelo M1, nem vou colocar no M1, mas toda essa subida aqui no M1, pessoal, foi um canal estreito, né? No máximo você via duas barras de baixa e logo em seguida a retomada, né? Teve pelo menos uns 20 a 30 gatilhos ali, né, no M1 para você estar entrando ali durante toda essa movimentação aqui, né, de quase 1.800 pontos, né? Tá? Então, não faltou, né? E não tinha como você pensar em venda, porque não dava venda, né, pessoal? Não tinha como, né? Não teve possibilidade de venda. Eu falei que ia colocar no M1. Tá? Vamos dar uma micro olhada aqui no M1 rapidinho, só para vocês terem ideia, né? Canal estreito, né, pessoal? Canal estreito é quando você tem, né, uma sequência de movimentação, né? No nosso caso aqui, é ainda mais interessante quando você tem a MM20 nesse tom de azul escuro aqui, tá? Então, a sua chance disso daqui subir, né, acaba sendo maior, né, bem maior. Aqui, né, foi canal estreito desde aqui, né, pessoal, desde essa barra aqui, ó, tá? Essa boa barra de ignição, pullback, 2 barras e retomada, 3 barras retomada, né? Você não viu, né, mais do que isso aqui, né? Então não faltou pensamentos para você estar comprando aqui, né? Só não dava para você vender, né? Não tinha como, não tem razão, não tem sinal, tá? Foi dar sinal de venda aqui depois, né? Pagou boa movimentação, né? Quase 500 pontos. Depois aqui pagou de novo, né? Quase mais 500 pontos, tá? Um pouco mais de 500 pontos aqui, né? Tá? Mas era só para dar uma explanadinha no M1 ali. E para vocês verem, né, que quando tem movimentação clara no M5, você pode ir para o M1 buscar algumas entradas, porque às vezes você está perdido aqui, ó. Você não conseguiu entrar. E o preço está indo embora. E você tá, eu preciso de um pullback. Às vezes lá no M1 você vai ter o pullback, vai ter um retorno à média, né? É quando, né, você pode utilizar o M1. Né? Quando você tem um perfeito alinhamento aqui, você vai para lá, né, buscar algumas entradas em pullback, beleza? Então, dia de hoje, né, depois não renova. Aqui você teve, né? No M1 fica mais bonitinho, né, pessoal? Tá? Aqui você tem, né? E aqui também. Né? Então, você tem a sua wedge do dia aqui. Depois ela vem para uma movimentação de alta, mais uma movimentação de alta, né? E aqui virou um canalzinho, né, de alta, tá? Então você tinha essa wedge, né, cumpriu, né, um bom retorno, né, e depois virou um canalzinho aqui, praticamente sem sair do lugar, né, pessoal? Bem chato de operar. Ainda peguei uma operação à tarde ali, foi hora, né, para você fazer alguma coisa, né? Nem devia ter entrado, tá? Mas o marco do dia, né, foi a movimentação de alta, né? Foi realmente uma excelente movimentação, deu alvo, tá? Então, é importante você ver, né, que às vezes o mercado não te dá trade o dia inteiro, né? Aqui mesmo, né, você pode ver, mesmo que você entre no gatilho aqui, ó, você levou quanto tempo, né, para dar 250 pontos? Ó, 2 horas e 5 minutos, tá?
para conseguir finalmente chegar aqui nessa região de volume, né, para testar ela. E também testou, né, pessoal? Então atenção também a essas regiões de volume, né? Muitas vezes vocês vão ver o preço travar nelas, né, magicamente, né, digamos. Tá? Então atenção, né, a essas regiões, beleza? Então do índice é isso, né? E lembrando, né, você precisa, para uma movimentação de alta, você precisa que o preço renove, né? E mesmo ele renovando, né, lembrem dessa possibilidade aqui de wedge, tá? Então, caso abra ali num gap de alta, rompa essa movimentação, né, faça um pequeno pullback nesse topo aqui, né, e venha testar essa movimentação com esses 3 toques, né, atenção aqui, tá? Aqui vai ser um ponto realmente de atenção, né? Vai ficar um pouco difícil o rompimento, porque vai estaria um pouco esticado também das médias, né, dependendo da velocidade que chegar. Beleza, pessoal? Então, depois disso daqui ainda assim tem o topo duplo, tá? Beleza? Então, vamos dar uma conversada aqui sobre o dólar, que foi terrível hoje, né, pessoal? Olha isso aqui, range de quase 40 pontos, né? Um dia realmente horrível, né, de se operar o dólar, tá? Pelo M5, né, bem complexo, pelo M1 até deu algumas vendas ali, né, mas pelo M5 realmente foi bem difícil, tá? Pensando no dólar aqui, assim como no índice, né, pessoal, não teve gap de média, tá? O que seria o gap de média, né? O preço acima da MM20, né, sem que a sua mínima tocasse a MM20, né, 2 barras, tá? A gente precisa disso. Mas a estrutura aqui também mudou, né, pessoal? Tanto a estrutura do índice está um pouco mais baixista, né, como o dólar, né, saiu um pouco, né, dessa estrutura toda extremamente forte de baixa, né, pessoal? Quando ele renovou essa máxima, tá? Aí ele faz uma nova mínima e faz uma nova máxima. Então ele pode ter um ponto de parada, como a gente falou por aqui, né? Para quê? Para renovar essa máxima de novo e aí, né, entrar num ciclo diferente, né, do que ele veio fazendo até então, tá bom? Então é interessante, é sempre importante você observar nessa análise de estrutura de mercado, você entender que quando essas estruturas mudam, né, acabam gerando nova possibilidade, tá? O dia de hoje, né, ficou o dia inteiro tentando cair, mas caiu muito pouco, né, pessoal? Então a gente fica meio alerta ali, né? Praticamente fechou ali, ó, próximo de cumpriu ali um fundo duplo, né, tá? Você não pode esquecer disso. Fundo duplo é uma figura de compra, tá? Então atenção a um fundo duplo, né? Principalmente porque renovou máxima, né? Então se renovou máxima, pode voltar a subir, né? Então estruturas de alta acabam sendo relevantes, tá? Aqui no M60, pessoal, se você olhar para essa movimentação aqui, para mim, né, ela me parece uma bandeira de alta, tá? E parece que eu ainda vou experimentar algo como isso daqui, né? Tem essa região de volume ali, que eu sei que às vezes vai dar uma segurada no preço, né? Assim como já segurou aqui, pode segurar novamente, tá? Se romper mais tranquilo, né? Aí, né, você tem, né, essa outra movimentação aqui. Você tem um gap aberto aqui, tá, pessoal? É interessante você deixar anotado esse gap, né, porque ele é um gapzinho bem amplo até, tá? E o preço vindo para uma movimentação de alta, né, e entrando, por exemplo, nesse gap, né, ele pode ter um vácuo, né, como teve naquela movimentação de hoje, tá? Dá uma aceleradinha. Ele é um pouco menor, né, tá, do que o do índice ali, mas ele também é interessante, né? E isso aqui, né, é um modo rompimento, né, pessoal? O preço está se estreitando, se estreitando, se estreitando, né? Geralmente quando o preço se estreita demais, né, ele apresenta uma expansão em movimentos seguintes, né? Hoje ele praticamente só fez a compressão, né? Então, amanhã, por exemplo, um gapzinho de alta, né? Alguma coisa aqui por cima, né? Tá? Pode levar o preço, por exemplo, abre aqui, ó, digamos aqui, né? Próximo da VWAP, ali, já uma movimentação mais alta ali, né? Abre aqui. O que o preço provavelmente fará, né? Ele vai fazer um recuo, né, para as médias se reajustarem até aí. E aí ele pode, né, voltar a subir. Gap de alta é interesse comprador, né, pessoal? Na maioria das vezes, né, mais de 80% das vezes ele segue seu caminho, né, para uma movimentação de alta, tá? Mas, né, também tem, né, dias que o preço abre no gap de alta e vem para uma baixa, mas acontece menos, né, pessoal? Se ele abre num gap de baixa, né? Se ele abre num gap de baixa, né, e abre ainda dentro dessa possibilidade aqui, né, de wedge, ou
essa possibilidade aqui, tá? Se o preço abre aqui, por exemplo, né, ele pode abrir já fazendo uma movimentação de alta, né? Se ele abre aqui, ele também pode abrir fazendo uma movimentação de alta, tá? E aí você analisa aqui, né, como vai ser o comportamento do preço agora, né, nessa região aqui que passa a ser uma região de troca de polaridade, né, se o preço vier abaixo dela, né, aí ele pode só voltar a descer, tá bom? Então, atenção, né, abrindo gap de alta, né, se abre muito alto, né, você espera um recuo, né, provavelmente acaba tendo um retorno às médias ali nos tempos menores, para depois a gente pensar em comprar, né, e ver, né, essa possibilidade de movimentação de alta aqui, beleza? Me parece, como eu falei, né, uma bandeira de alta, um triângulo ascendente, tá? Então, eu ficaria de olho, né, na possibilidade de movimentação de alta, principalmente porque hoje foi um dia muito fechado, né, pessoal? Foi um dia que realmente não andou. Ponto negativo, né, as médias estão muito próximas, né? Quando as médias estão muito próximas, movimentações que se esticam às vezes acabam voltando, né, para gerar um pullback, né, gerar um pequeno realinhamento, né? Então acaba não indo assim de uma vez, né? Acaba tendo uma movimentação um pouco mais sofrível, né, até que as médias se realinhem, né, ganhem uma movimentação mais interessante, né, para calçar o preço ali, uma boa movimentação de alta, beleza? Então, atenção aqui, né, caso venha romper, né, essa movimentação, venha testar a troca de polaridade, né, pode descer. Também tem vários gaps aqui embaixo também a serem fechados, né, pessoal? Tá? Não falta, né, gaps a serem fechados abaixo também, né? A gente nunca sabe o lado, mas por hora, né, essa movimentação parece, né, uma bandeira de alta, tá? Tem esse gap aqui, que é um gap de espaço, né? Ele realmente não é o gap de barra, né, mas também está aberto aqui. Eu vou manter ele aqui também numa regra de coloração, tá? Para a gente ficar aqui, né, mais esperto, né, com essas possibilidades, beleza? Então, parece que a gente está ali numa wedge com fundo duplo, né, a possibilidade já de fundo duplo, né, e pode gerar um repique de alta, né, é o que mais nos parece aqui nesse momento, tá? Mas, né, se romper, vamos embora, né, com o preço, né, se tiver tudo alinhado ali, né, a gente vai tentando, né, pegar movimentações na ponta vendedora até que o preço nos prove o contrário, né, que ele não quer mais cair, né, pessoal, ele precisa mudar a estrutura. E aqui está o dia de hoje, né, o monstro, né, pessoal, tá? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, colocar bem nessa máxima, tá? Aqui ele já está até um pouco fora já, né, na movimentação aqui dos 5 minutos, tá? E aí fez o nosso fundo duplo, né, que é com essa região aqui, tá? Que é uma figura de compra, né, pessoal, interessante. E aí, além disso, né, a gente tem a ideia, né, do nosso teste de wedge, né, ali, também lá do M60, tá? Então, como falei, né, se o preço abre amanhã, um gap de alta, né, o que eu tenho de resistência aqui no meio do caminho? Tenho a VWAP do dia anterior, né, tenho a MM200, tá? Então, se o preço venha, né, se ele abre por aqui, né, as primeiras dificuldades que ele vai encontrar vai ser isso e isso, né? Aí pode pullback, né, se reajustar, pullback, né, e sim, né, romper essas regiões, né, e poder galgar níveis mais altos, tá? Então, e, né, uma possibilidade do preço abrir aqui no meio, né, você tem que ver para onde ele vai, né? A gente vai filtrando ali se vai se realinhando a movimentação, né? Acho que vocês já perceberam, né, que quando o preço está alinhado com as médias, ele flui mais fácil, né? Por exemplo aqui, né, era um Fab 4 de venda, mas olha como o dia foi um porco espinho, né, pessoal? Tá, ele até tentava cair, mas não caía. E isso é um tanto quanto suspeito, né? A gente tenta deixar algumas movimentações inteligíveis, né? Vocês olham as movimentações de baixa, né, que se vocês prestarem atenção, você vai ver muitos pavios aqui, né, pessoal? Não falta pavio aqui nas movimentações de queda, tá? Então, não foi uma movimentação de queda fácil, apesar do Fab 4, apesar do preço abaixo das médias. Então, isso acaba deixando algumas pulgas atrás da orelha da gente, deixando algumas ideias também, tá? Então, amanhã a gente presta atenção, né, para ver o que a movimentação do preço faz. Se as médias, né, ganharem, né, um bom realinhamento aqui, né, provavelmente a gente vai ver o preço vir testar a região da VWAP do dia anterior, pullback, MM200, né, e pode fazer um novo pullbackzinho até um pouco maior, pode ter 3 puxadas, né, e aí você tem uma wedge, pode ter um pullbackzinho um pouco mais profundo,
né? Mas se romper, movimento projetado, né? E aí, vamos embora para cima, né? Movimentação de baixa, né, pessoal? Como a gente falou, tá mais fácil, né? É um Fab 4 de venda, né? Então, se o preço abre aqui num gap de baixa, né? A gente precisaria ver, a princípio, para ficar mais feliz, o rompimento dessa movimentação, né? Tá? Para quê? Para que ele possa, né, vir a níveis mais baixos, né? Porque se ele não rompe, né, isso daqui, ele pode ainda manter a gente numa lateralidade aqui mais um tempo, né, até que aos poucos, né, a gente veja detalhes ali, né, mínimas mais baixas, né, ou mínimas mais altas, né, para ver o que ele vai fazendo devagarzinho ali para a gente ir tentando buscar, né, entender as movimentações. Beleza, pessoal? Então, bons trades amanhã, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Que aí a página vai crescendo e vocês continuam, né? Também, né? Ganhando conhecimento aí de maneira gratuita aí. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até mais.